Provérbios 4, 23. Não bateu. Capítulo 4, versículo 23. Aleluia. Sobretudo, o que se deve guardar. Aguarde o coração, porque nele permanece as fontes da vida. Amém. Tem outra tradução que diz: guarda o seu coração, porque dele permanece a saída da vida. Todas as saídas da vida. Observe, quando o inimigo começa a nos atacar com esses pensamentos ruins e essas coisas que a outra pessoa nem fez, ou se a pessoa fez, o inimigo está usando para vir contra nós, o nosso coração já se entristece. E se o nosso coração se entristecer, misericórdia, nós ficamos tão jururu. Eu, por exemplo, cada um tem uma maneira de ser, e eu sou uma pessoa assim muito espontânea, eu rio, e se precisa chorar, eu choro também, né, Rodrigo? Mas eu peço todos os dias: Senhor, eu preciso da alegria do Teu Espírito Santo, porque com a alegria do Espírito Santo nós podemos ajudar muita gente nesses dias maus que Satanás está atacando pessoas com uma tal de depressão, com uma tal de depressão, opressão, e assim vai. E aí, se você não tem a alegria do Espírito Santo, se teu coração está entristecido, como que você vai conseguir sentar do lado do teu irmão na igreja e poder dar um sorriso para ele, ou poder dar um abraço nele? Quando nós temos a alegria do Espírito Santo, quando nós guardamos o nosso coração para o inimigo não colocar as coisas que provêm dele, o Senhor nos permite transmitir essa alegria. E aí, num abraço, você ganha uma alma. Num abraço, você pode ajudar uma pessoa a ser curada no nome de Jesus. Porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando aqui. Cinturão da verdade. Eu sei que eu vou ter encomendas depois, o meu irmão vai ficar rico. Glória a Deus, aleluia. Cinturão da verdade simboliza, consegue por aí? Ele nunca usou esse estilo de cinturão. Então simboliza nós estarmos firmados na verdade sempre. Sabe? Não sei se na tua casa, eu acho que não. Acho que na casa dos irmãos aqui não. Acho que vocês nunca viram. Mas tem pessoas que por falta de sabedoria ensina o filho a mentir. E começa bem simplesinho assim, ó. Aí a criança vai lá. Nem abre a porta, né? Oi. Teu pai tá em casa? Aí a criança fala: pai, é aquele homem que você comprou o computador. E fala que eu não tô. Meu pai mandou falar que ele não tá. E criança, eles são espontâneos, acontece, irmãos. Então, se a gente pensa assim, uma mentirinha não tem problema, uma mentirinha não faz mal, isso nos traz muita consequência. Se nós somos firmados na verdade, que é João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos libertos. E se tem mentirinha, não pertence ao nosso Deus. Quem é o pai da mentira? É sério isso. Não é só pra gente saber: eu sei que quem é o pai da mentira é o diabo, mas eu sirvo a Deus. Eu só menti ontem, mas e hoje de manhã um pouquinho só. Ei, você pode fazer tal coisa? Eu vou estar ocupada amanhã. Irmão, seja para viver ou para morrer, fale a verdade sempre. Você já pensou se numa dessa mentirinha você morre? É sério? Já imaginou? Mas era só uma mentirinha assim, uma mentirinha que nos separa da eternidade com Cristo. Porque se o pai da mentira é o diabo, nós não podemos fazer parte disso, certo? Eu já trabalhei em lugares onde eu precisava
mentir ou manipular. E quanto mais eu vendia, quanto mais eu alcançava a meta, mais eu chorava. Então eu disse, isso aqui não é para mim, eu não quero, eu vou sair, em nome de Jesus. E eu procuro sempre, irmãos, nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos que procurar viver uma vida, viver com a mente de Cristo, viver os exemplos de Cristo, dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo costumava mentir? Não. Jesus costumava mentir? Não, ele é a própria verdade. E é essa verdade que nós carregamos aqui dentro. Aleluia. Tá bom? Continuando, então, Deus. Aleluia. a espada. Não fiquem com medo, não. Ele gostou? Ele vai começar. Aleluia. A espada. Não vai precisar calçar, não, tá? Mas eu vou colocar aí só para se lembrar. O calçado do Evangelho, quem estiver acompanhando aí vai saber. Pode pisar em cima. Pode. E, sobretudo, está sentindo ali o... Ninguém Aleluia. mexe com ele. O escudo da fé. Aleluia. Não vai servir, que é de criança. Tá do lado de cá. Glória a Deus. Irmãos, quando se diz ali, ó, o calçado do Evangelho, eu ficava pensando, mas o que é isso, calçar o calçado do Evangelho? Como que é isso? É você se dedicar mesmo no Evangelho de Cristo. Olha só, outro voluntário, calma. Outro voluntário, leia para mim Romanos, capítulo 10, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. Romanos, capítulo 10, versículo 15. E como pegarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que lindo! Quão formosos são os pés. Tem outra versão que diz, dos que anunciam boas novas. É ter um Aleluia. pezinho bonito, estar no salão todo dia, irmãos? Não. Os irmãos não costumam ir no salão não, mas ô mulher, corta aqui a minha unha, não alcanço por causa da barriga. Quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Que quer dizer, irmãos, por onde você passar, o Espírito Santo de Deus vai limpando o caminho, as pessoas vão falar, ali vai um cristão. Você não precisa falar. Você não precisa chegar e falar, estou chegando aqui, eu sou crente, dá licença. Não é assim. Mas quando você chega num ambiente, Satanás tem que sair no nome de Jesus. Se você tiver a oportunidade de anunciar essa boa nova, você terá os seus pés formosos. Onde você pisar serão lugares de bênção para a glória do Senhor. Glória a Deus. Por bondade de Deus. Depois que eu aceitei Jesus, eu não esperei um dia ser missionária, fazer lá um curso. Não estou dizendo que não pode. Pode e deve. Mas não espere, porque a situação é difícil, você precisa de muita força de vontade. Não espere um dia assim, eu comecei a ir para a igreja agora, então esse ano eu vou ficar aqui quietinha no meu canto, vou ir na igreja quando der, e quem sabe o ano que vem eu procuro lá um Ensinai, um ETAG. Depois que eu fizer esse curso, ou um Alcançando Crianças, vai da vocação de cada um. Depois que eu fizer isso, então, aí eu vou começar a pregar o Evangelho. Não é assim. Ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura, diz a palavra de Deus. E essa mensagem não é só para pastores. Quando você conhecer o Evangelho, você já tem uma boa notícia para contar. Aleluia. Bom, o Senhor, por bondade e misericórdia, me salvou depois de eu ter tentado 2 suicídios. Nunca bebi, nunca fumei,
Mas Satanás, sabendo do projeto de Deus, tentou um projeto antes que foi derrotado no nome de Jesus pela oração da minha mãe. Aleluia. E eu aceitei Jesus com 16 anos. E um dia antes de aceitar Jesus, eu estava em um baile. E lá dentro daquele baile, o último baile que eu fui, eu comecei a olhar pessoas. Eu não sabia do que se tratava, mas o joelho da minha mãe estava dobrado. E então eu olhava as pessoas dançando. Eu costumava dançar a noite inteira. Eu nunca bebi, nunca fumei, mas dançava a noite inteira. Mas aquele dia eu não conseguia dançar. Então eu entrei no salão, fiquei nos banquinhos que tinha assim, subi e fiquei olhando assim. E quando aquelas pessoas dançavam, pulavam e faziam aquilo que eu gostava de fazer, foi como se o Espírito Santo de Deus tirasse uma venda dos meus olhos. Hoje eu sei que era o Espírito Santo. Aquele dia foi só assim, não estou com vontade de ficar aqui. E então eu olhava aquelas pessoas, aqueles jovens dançando, pulando, se descabelando tudo, e eu não via como pessoas, eu via como demônios. Eu via tudo escuro assim, as pessoas pulando, e começou a me dar um aperto no coração. E então eu saí de lá, na virada do ano de 94, e no dia 1º do ano, o Espírito Santo me levou à igreja, porque eu não fui convidada por ninguém. Aleluia. Foi a oração da minha mãe aqui do Paraná, eu estava lá em Cuiabá. A oração da minha mãe, com o círculo de oração, me alcançou lá em Cuiabá. Glória a Deus. E então eu saí naquela virada de ano, eu fui para casa angustiada, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu falei assim, olha, eu acho, minha mãe sempre falava que quando a gente está triste tem que ir na igreja. Eu estou tão triste, não tinha motivo aparente. Tinha motivo sim, eu não tinha Jesus. E Jesus, Ele é o príncipe da paz, Ele é a própria paz. Ele é o dono da paz. Enquanto o mundo clama por paz, nós temos a paz dentro de nós. Nós não precisamos fazer grandes movimentos para trazer paz para a nossa cidade, para a nossa casa e para a nossa família. A nossa paz está aqui dentro de nós, quando nós dissemos sim para Jesus. E então o Senhor me levou na igreja naquele dia 1º de ano de 94. Me chamou, eu entreguei minha vida para Jesus ali, com 5 meses de crente, por bondade de Deus. Ele me batizou com o Espírito Santo. Com 5 meses de crente eu já desci as águas, mas como eu estava dizendo, eu não esperei fazer um curso para fazer a obra de Deus. Quando eu disse, Senhor, eis-me aqui, estou entregando hoje a minha vida nas tuas mãos. Hoje eu entrego todos os meus projetos, inclusive o meu casamento. Então eu não casei ainda, estou esperando no Senhor. Um dia eu venho aqui para convidar vocês para comer o bolo. Não está longe não. Não está longe, porque Jesus já me mostrou. E eu sempre disse, Senhor, eu quero que sirva como testemunho, porque na minha casa nós somos em 10 irmãos, nenhuma das minhas irmãs casaram. E só eu servia a Deus, passei a servir a Deus, e agora que as minhas irmãs vieram. E eu dizia, Senhor, na minha vida eu quero diferente, porque as minhas irmãs todas estão no 2º casamento. Quem está no 1º casamento não tem Jesus, aí você já sabe, né? Não dá nem para ficar lá na casa deles. Mas Jesus vai alcançar ainda. Aleluia. E então eu disse, Senhor, na minha vida eu quero diferença. E a partir do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, todos os lugares por onde eu passei, todos os trabalhos onde o Senhor me colocou, pelo menos uma alma para Jesus eu ganhei. Você tem ganhado almas para Jesus? Você tem ganho almas para Jesus? Fica aqui uma pergunta para você, não precisa me responder. Responda para você mesmo que eu sou soldado de Cristo. Eu estou aqui com o capacete da salvação, que é o Espírito Santo mesmo que fala aqui, que eu posso todas as coisas, que o céu é para nós, que o céu também não é tomado de qualquer maneira, o céu é tomado à força. E então eu também estou com toda a armadura de Deus, o escudo da fé, que é aquele momento assim que parece que nada vai dar certo, mas você tem fé num Deus que tudo pode. Recentemente, deve ter mais ou menos 3 meses, que eu recebi uma notícia aqui em Curitiba que a minha mãe estava desenganada pela medicina. E então eu peguei eu avisei minhas irmãs, acompanhem ela, se ela não melhorar, tragam ela para cá, porque aqui ela tem convênio, lá ela estava pelo SUS, tragam ela e eu assumo daqui.
E então minhas irmãs iam no hospital, não podiam entrar. O meu padrasto era o único que podia entrar, mas também não podia fazer nada. Ele entrava um pouquinho, já mandava ele embora. E eu comecei a observar com os olhos espirituais. Se você olha só com os olhos naturais, a sua mãe morrendo e ninguém fazendo nada, dá um desespero. E só sentir desespero não nos leva a nada, irmãos. E então, quando eu comecei a ver que ninguém chegava na minha mãe e que eles não me davam o resultado do exame, que ela tinha feito vários, não chegava o resultado. Não, amanhã vai sair. Com isso, amanhã vai sair. Passou 5 dias ela internada e eu não sabia, ninguém sabia o que ela tinha. Então me preocupei, eu comecei a orar e falei: Senhor, eu sei que se o Senhor tiver plano de recolher a minha mãe, foi doída essa oração, porque minha mãezinha é o bem mais precioso que eu tenho, embora ela more no interior e eu aqui. Então eu disse: Senhor, se o Senhor tiver plano de recolher a minha mãe, eu sei que o Teu Espírito Santo vai nos consolar, porque nós não nascemos para semente. E a minha mãe é Tua serva, Senhor, e eu vou encontrar com ela no céu. Porém, Senhor, eu vejo que Satanás está armando, está querendo tocar na minha mãe. E se Satanás está querendo tocar, eu já repreendo no nome de Jesus. E lhe peço, me dê sabedoria e me leve lá, para que eu possa resolver isso da melhor maneira possível, que o Senhor possa operar através da minha vida. E então, uma outra pessoa, o Senhor fez o que as minhas irmãs não viram ali, porque não tem visão de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, e isso eu ouvi delas mesmas, elas dizendo: tudo que você fez eu fiz, eu fui lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não sirvo a Deus. Então eu não tinha essa visão de Deus para resolver isso. E então Deus fez com que eu soubesse aqui em Curitiba que a minha mãe estava sendo transferida para outra cidade para passar por cirurgia, sem ninguém saber, sem autorização da família e sem eles terem dito o que a minha mãe tinha. Então eu convoquei uns irmãos para jantar na minha casa. Estratégia, irmãos, convida a crente para jantar, mas põe para orar depois. Então a minha mãe estava lá desenganada, eu estava com uma dor no meu coração, assim, estava triste, mas nós não devemos ficar desanimados, né? A nossa força é o Senhor, a nossa alegria vem do Senhor. E quem chegava na minha casa, minha irmã chegou do trabalho e falou: vocês estão comemorando o quê? A minha irmã é nova convertida, e ela sabendo também que a nossa mãe estava lá doente, aquela festa em casa, eu tenho uns tamborzinhos que eu uso para cantar com as crianças, e os meninos estavam lá tocando violão mesmo, de verdadeinha. Eu peguei os meus tamborzinhos e falei: pode tocar, todo mundo pode tocar, vamos louvar a Jesus. Fizemos a janta, todo mundo cantou. A minha irmã chegou e falou: vocês estão comemorando o quê? Eu falei: calma, você já vai entender. Deixa o povo comer, vamos comer também. E então na hora de comer eu disse para eles assim: gente, olha, nós vamos orar pela comida, e pode deixar que essa parte eu faço. Irmãos, eu gosto de orar pela comida. Daí a gente olha bem rapidinho para poder... Brincadeira. Eu disse assim: eu vou orar pela comida, porém depois que nós jantarmos, eu quero que vocês me ajudem num clamor a Deus em favor da vida da minha mãe. Hoje não vai dar tempo de eu falar para vocês, mas depois, porque eu já tinha convidado eles para jantar e eu não quis desfazer o compromisso. Quando eu voltar, eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Eles jantaram e eu falei: me desculpe, agora eu não posso mais ficar com vocês, eu estou indo viajar. E eu chamei uma amiga minha e ela me levou lá na minha mãe. Nós oramos naquele dia, e quando eu estava indo, eu falei: Senhor, em nome de Jesus, vai na minha frente, cega o médico, cega as enfermeiras, para que eu possa tirar a minha mãe de lá, porque eu estou vendo que Satanás está querendo tocar na minha mãe. E quando eu cheguei naquele hospital, a enfermeira não me barrou. Eu falei: eu sou filha da dona Nália. Ela falou: pode entrar lá. Nem perguntei, né? Fui subindo, porque os outros eles sempre barravam. E quando eu fui subindo para ir no quarto onde ela estava, eu vi, irmãos, pelos olhos da fé, eu via como o mar vermelho se abrindo. Porque você que é filho e você que é pai e mãe, quando a enfermidade toca o seu filho ou seus pais, meu Jesus, né, dói. E então quando eu estava subindo
eu via como o mar vermelho se abrindo assim, e eu entrei no quarto onde ela estava. Eu falei: mãe, um dia a senhora me tirou do hospital quando eu estava desenganada. Pela medicina, a senhora me tirou a força e me levou para outro médico. E hoje é a minha vez. Quando eu era bebezinha, os médicos estavam tratando de um problema e eu tinha outro. E a minha mãe me sequestrou lá de dentro e me levou para outro médico. Agarrou assim: não, eu vou levar ele embora. Eu já estava quase morrendo. E Jesus me abençoou, né? Eu estou aqui hoje. Mas então eu falei para minha mãe assim: mãe, eu vou levar a senhora embora em nome de Jesus. Aí as mulheres que estavam no mesmo quarto falaram: leva mesmo. E uma daquelas, depois a minha mãe falou que os médicos tinham feito tipo uma experiência com ela, deram remédios errados. Ela ficou muito mal e essa era a que mais falava: leva mesmo, leva mesmo. E então eu fui na enfermeira e falei: moça, eu vim buscar a minha mãe, eu vou levar ela para Curitiba, tá bom? Ela falou: tá. Eu fui pegar ali o documento, mas a minha mãe estava com cirurgia marcada porque eles iam operar o intestino dela. Aí eu falei: mãe, arruma suas coisas, nós vamos embora agora. Tá? Aí ela arrumou as coisas. Antes de sair, eu orei por aquelas mulheres que estavam lá, porque eu imaginei que elas também pudessem passar pela mesma situação. E quando eu estava saindo com a minha mãe, ela andando bem devagarinho assim, ela falou: e meus exames? Eu falei: deixa esses exames aí, mãe, deve estar na mão do médico. Se o médico vier fazer exame, ele vai falar: onde você está levando a minha paciente? Ela vai passar pela cirurgia. Ela: é melhor não, né? Aí eu peguei os documentos dela e vim para Curitiba. Para resumir, de uma cirurgia que iam fazer na minha mãe, no intestino, quando chegamos aqui. Fizemos vários exames. Nos dias que minha mãe estava internada, o Senhor providenciou um meio também de eu ganhar uma alma para Jesus lá dentro, que estava morrendo do meu lado. Jesus curou e ela aceitou Jesus. E então veio o diagnóstico: a minha mãe estava apenas com gastrite. E agora ela está curada para a glória do Senhor. Então, se somos soldados de Cristo, se estamos revestidos com a armadura de Deus, aí nós podemos dormir, né? Não. Não? Então vamos para a batalha. Em nome de Jesus. Então, para encerrar, irmãos, em nome de Jesus, você é soldado de Cristo. Se você sentiu que essa palavra falou com você, se você está precisando utilizar a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como assim? Como que a gente usa a palavra de Deus? É assim: Jesus usou quando Satanás veio oferecer coisas para ele depois de 40 dias de jejum. Quantos estão lembrados? Amém. Um exemplo é quando Satanás disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O Senhor disse: somente o teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É assim que a gente usa a palavra, irmãos. Satanás fala uma coisa, você fala outra, mas não fala só por falar, fala baseado aqui, ó. Quando você falar, diz a palavra, que o Senhor vela por sua palavra para cumpri-la. Então eu vou louvar o Senhor. É você, soldado, que vai ligar para mim? É o outro soldado? Número 14. Glória a Deus, aleluia. Se você sentiu nessa palavra